de certos indivíduos emana um odor sui generis que se liga fortemente aos objetos que os cercam. Esse odor, pesado e penetrante, dura às vezes vários dias e semanas, permitindo assim identificar a passagem ou a presença da pessoa de quem ele exala. Tal verificação faz compreender, por analogia, o que se passa no domínio psíquico, em que o médium, exteriorizando um fluido semimaterial, deixa sobre as coisas que o cercam um pouco de suas irradiações. A mesa, em contato direto com o sujeito psíquico, impregna-se então desse fluido e o conserva durante um tempo bastante longo. Esse é o resultado de uma observação empírica. Já se observou que uma mesa, que nunca foi utilizada para experiências psíquicas, tem mais dificuldade que uma outra em se pôr em movimento. Além disso, os objetos destinados ao deslocamento sem contato movem-se mais facilmente à distância do médium, quando esse os teve antes nas mãos, durante algum tempo. Tudo se passa como se a mesa e os objetos estivessem impregnados de um fluido real, ligado ao médium por partículas ou fios invisíveis. Em todos os casos que tal aconteça desse modo ou de outro, é útil para o psiquista utilizar sempre os mesmos objetos, os colocar um certo tempo em contato com o sujeito mediúnico e realizar a sessão em um local que já serviu ao mesmo gênero de experiências. 22. Como libertar um médium caído em transe ou em letargia? Acontece às vezes que um médium, no uso de suas faculdades, seja tomado por uma entidade ou caia em letargia. Tal não é o fim da sessão de mesa, que reclama que cada um esteja no estado de vigília e bem consciente. O médium deve então ser libertado da seguinte maneira, inspirada nas práticas magnéticas. 1. Fazer passes transversais com ambos os braços, as mãos indo da esquerda para a direita inversamente acima da cabeça e do peito, como se arrancasse um fluido espesso que envolvesse o médium. 2. Soprar, com força, sobre os olhos, para fazer cessar o sono magnético. 3. No caso de falta de conhecimentos do experimentador, refrescar o rosto do médium com um pano molhado em água fria, para provocar uma reação nervosa. 4. Se a desincorporação for muito lenta, chamar o médium pelo seu prenome e lhe ordenar que retome plena posse dos seus órgãos. É de se notar que a firmeza, em sua convicção, que permitirá ao experimentador emitir uma força psíquica tal que se imporá ao sujeito. Não seria mal de se exercitar antes em fazer um médium em transe desincorporar uma entidade, numa sessão organizada sob a vigilância de um chefe de sessão experimentado. 23. Renovação das sessões. Os primeiros bons resultados de uma sessão entusiasmam os principiantes, que renovariam as suas tentativas em cada oportunidade várias vezes por semana, pois não consideram que as experiências esgotam pouco a pouco a reserva das forças psíquicas disponíveis no sujeito e não deixam ao corpo o tempo preciso para produzir outras delas. Sem que percebam, eles gastam os fluidos que lhes são necessários ao conjunto indispensável à vida. O médium emagrece, sente-se fatigado, abatido. Esse é um sinal certo de um excesso a suprimir, com a suspensão temporária das sessões. Convém então, no começo, só fazer uma sessão de 2 horas no máximo, por semana, e, se preciso for, de 15 em 15 dias. Isso depende, evidentemente, do estado de saúde do sujeito e dos seus recursos nervosos. Assim compreendidas, as sessões de mesa não podem causar nenhum mal. Ao contrário, o fato de doutrinar as entidades inferiores, que poderia manifestar-se, alivia, consideravelmente, a atmosfera psíquica do médium, que se sente muito melhor depois da experiência. 24. Luz ou obscuridade. Para as sessões de mesa, não é preciso recorrer à obscuridade. Todavia, as primeiras manifestações são facilitadas quando a sessão é realizada com uma luz mortiça pelo fato de a luz dissolver,
De qualquer forma, as forças psíquicas aglomeradas, poder actínico da luz. A obscuridade é favorável, mas ela não permite um controle suficiente para os experimentadores não treinados, sobretudo quando não estejam munidos de lanternas, borboletas e braceletes fosforescentes ligados aos punhos, às pernas e aos peitos dos assistentes. Certas sessões são feitas com luz vermelha, cujo poder desagregador é menos pronunciado do que o da luz branca. Entretanto, para as pessoas que se querem convencer da veracidade dos fatos, a luz branca é nitidamente preferível porque não desperta nenhuma suspeita. É, em virtude do que precede, que recomendamos aos obsedados, pela atuação constante de um espírito inferior, que não durma senão em quarto fracamente iluminado. 25. O guia das sessões. A força de experimentar no mesmo domínio percebe-se que certas entidades dispõem de conhecimentos especiais e dirigem os fenômenos com facilidade. Com elas, os resultados são muitas vezes probantes e positivos. A simpatia, que as une comumente a um membro qualquer da assistência, as aponta muito especialmente a nossa atenção. É claro que se tem muitas vezes recorrido a elas para que assumam o papel de intermediárias entre nós e as entidades pouco evoluídas ou recentemente desencarnadas, às quais é preciso certo tempo para ficarem conscientes de seu novo modo de vida e, quando chegam a se manifestar, é uma verdadeira experiência que tentam. É às mais evoluídas que se dirige o nosso pedido de auxílio e são elas que constituem a falange dos guias da sessão. Guia da sessão experimental não quer dizer guia espiritual, que é habitualmente superior ao primeiro. Há entre eles a diferença existente entre o enfermeiro e o médico. No fim de certo tempo dos trabalhos, a mentalidade do guia da sessão evolui. Pouco a pouco, pelos seus conhecimentos e o seu devotamento, adquire, de certa forma, um grau superior e acaba por não se manifestar mais no plano físico. Um outro o substitui, mas, de longe em longe, ele se manifesta ainda para mostrar aos seus antigos protegidos que não os abandonou. Ele se coloca então em uma espécie de clarividência moral e compassiva que não nos dispensa, contudo, do estudo lógico e racional de suas comunicações para evitar qualquer intrusão nefasta. Apesar do guia da sessão e o guia espiritual, o experimentador deve ter a mente sempre alerta a fim de distinguir a verdade da impostura. É por isso que só aconselhamos a experimentação às pessoas de mente lúcida e decidida. 26. Adivinhação pela mesa. Os experimentadores, que sabem por ouvir dizer que as entidades espirituais, em virtude de seu maravilhoso poder de telepatia e clarividência que possuem quando livres de seu corpo material, gozam de faculdades mais desenvolvidas do que as nossas, pensam que todos os espíritos são capazes de prever o futuro e de nos apontar o caminho a seguir. O que parece validar tal hipótese é que os espíritos inferiores, isto é, os menos aptos a esse gênero de trabalho, não têm o menor escrúpulo em responder a todas as solicitações dessa espécie e fazem muitas previsões extraordinárias que abalam momentaneamente nosso cepticismo. Durante os grandes cataclismos mundiais que nos atingem profundamente, essas mesmas entidades não deixam de dar-nos um reflexo de nossas esperanças e de nossos temores. Isso fazendo, são muitas vezes elas próprias vítimas de uma ilusão. Às vezes, também, elas mentem descaradamente, com alguma aparência de honestidade profunda. E os espíritos inferiores abundam em nosso planeta. Os superiores, ao contrário, são muito circunspectos e sabem que divulgar o futuro, isto é, as provações e as alegrias que nos aguardam, entrava o jogo de nosso livre-arbítrio e nos arrebata o mérito do esforço voluntário e consciente. Eles se calam ou deixam entrever o que se passará, sob o véu de uma alegoria ou um símbolo, deixando a cada um a liberdade de exercer sua perspicácia de acordo com o seu grau de evolução psicológica. Em geral,
recomendamos não se tentar esse gênero de experiência, tanto mais que os novatos não têm uma atitude bastante positiva e científica para com as revelações que lhes são feitas. Apesar disso, acontece bastas vezes que um dentre nós não deixe de se pôr na ponta dos pés para tentar ver além do muro que nos oculta o futuro. As entidades inferiores aproveitam-se dessa curiosidade bastante legítima para nos anunciar, mesmo sem serem solicitadas, os mais sensacionais acontecimentos. Na verdade, a base da pesquisa espírita não reside nisso. Ela se situa na pesquisa das provas das sobrevivências e das melhores condições da vida espiritual, pondo, sob reserva, tudo o que não for logo controlável ou que não resista ao exame da análise comparada. Esperar pacientemente é muitas vezes evitar ser enganado. Tenhamos sempre em mente que aquele que faz o bem, alcançará o bem cedo ou tarde. Esforcemo-nos, portanto, para a realização de uma vida digna, honesta e conscienciosa, sem buscar esquivar-nos as nossas responsabilidades e colocá-las na conta de entidades muitas vezes incontroláveis. 27. O pensamento do presidente da sessão pode provocar e condicionar o fenômeno. Que o pensamento de um experimentador influa sobre o resultado da sessão, ninguém duvida disso, pois que, a todos os momentos, as entidades reclamam uma harmonia de pensamentos. Assim é que um pensamento contrário, mais do que outro, age sobre o fenômeno. Quanto a dizer que uma única vontade humana possa condicionar o resultado de uma sessão, longe disso, tanto mais que não é raro que, apesar de nossa expectativa e nossa boa vontade, nada se produz às vezes. Acontece também que, sem nenhuma preparação, um fenômeno inteligente se produz espontaneamente. Que responderia um detrator diante de uma declaração espiritoide cuja origem foi confirmada pelo controle e que é inteiramente desconhecida da assistência ou se a inteligência a identificar é hostil aos assistentes? São casos a que temos assistido e que confirmam a nossa certeza na presença de uma entidade espiritual. 28. Erros da comunicação com o outro mundo. Os erros da comunicação com o além provêm quase sempre da falta de prudência do experimentador que se esquece, no começo da experiência, de buscar antes provas tangíveis de personalidade e de identificação. Sem essa precaução, por que se lastimar de erros registrados, por irreflexão, como realidades patentes? E ainda não se deve aceitar as declarações de uma entidade senão com cautela, sobretudo se as perguntas formuladas dizem respeito a coisas materiais. O fato de solicitar um conselho para um enfermo não o coloca ao abrigo do erro, porque a experiência é influenciada pela interferência dos pensamentos dos assistentes e principalmente do médium. Não nos esqueçamos, de outra parte, de que, para se comunicar, um espírito tem necessidade de preparar a sua intervenção para que o seu sujeito esteja em condições de transmitir os seus pensamentos, pois as perguntas sobre o vivo se arriscam então a ser mal compreendidas ou mal respondidas. Um médium espírita só pode agir, com certa segurança, com um apoio psicométrico. 29. Por que Deus permite que se seja enganado em um assunto tão sagrado como a morte? Esta pergunta decorre da crença habitual de que a vida espiritual está isenta de qualquer mancha. Ora, nós já temos verificado e verificamos todos os dias que lá no alto é como aqui embaixo. A morte não suprimiu, como por um golpe de varinha mágica, os defeitos dos humanos. Eles são do outro lado, o que eram antes aqui na Terra. Aliás, se refletir que não há um mundo reservado especialmente à espiritualidade, admitir-se-á que todo o universo está em Deus e que Deus está em tudo. Em consequência, o estado mais inferior, o da matéria, é chamado a espiritualizar-se e a calcar a sua organização sobre a dos estádios mais avançados. Se Deus permitisse, constantemente, que um espírito mais adiantado impedisse o mal no mundo espiritual, se ele o autorizasse,
a todos os momentos, a interpor-se entre o mal e o bom. Onde estaria o esforço deste último? Onde se acharia o seu mérito? Ora, todo o mundo sabe que nada se adquire bem, nada se grava em nós, sem o esforço pessoal. É somente quando tivermos suportado os ataques de nossos adversários, os seus embustes e as suas injustiças, que compreendamos a melhor maneira de viver. Isso não quer dizer que o pesquisador seja abandonado às suas únicas forças, pois os espíritos evoluídos estão lá e constantemente o reanimam e o sustentam em sua marcha para diante. Mas tal se faz de um modo discreto e oculto, se pela nossa fé em Deus temos o cuidado de volver os nossos olhos para Ele. Assim, pomos-nos em harmonia com o resto do universo. Tal não se faz de um só golpe, mas é preciso saber provar que permanecemos bons na adversidade e perseverantes no trabalho, honestos com o nosso próximo. A prova é bem a pedra de toque que sustenta o homem verdadeiramente bom. 30. Interrupção do fenômeno. Por quê? Há a notar que, depois de uma série de experiências felizes, um período de interrupção de impõe aos experimentadores. Por quê? Nada, entretanto, parece mudado nas condições da sessão. As pessoas são as mesmas e iguais são o calor da sala de reunião, o número e a mentalidade dos assistentes, a iluminação, o estado higrométrico da atmosfera, o silêncio. O que pode variar mais facilmente a revelia do presidente da sessão é o estado de espírito da assistência aos casos íntimos que perturbam o sujeito, a agitação emocional de um membro da reunião. Talvez que vários dentre eles se tenham tornado indiferente ao fenômeno, que se repete sempre. Sim, mas talvez reste uma lição filosófica a extrair dele que foi omitida, o tempo que é dado para refletir. Tivestes acaso a preocupação de doutrinar a entidade que se apresentava com insistência, mas com uma bagagem moral bastante precária? Explicastes-lhe, caridosamente, o fim superior de vosso trabalho? Fizestes dela um colaborador eventual? Merecestes ir mais adiante no conhecimento das coisas pela aplicação da doutrina moral que resulta das vossas experiências? Nessa interrupção não se trata provavelmente senão de uma paralisação momentânea que vos deixará o campo livre desde que cumpristes o vosso dever de caridade. Quando de uma interrupção que já durava um mês, para nosso grande desapontamento, o guia moral de nossa sessão interviu, depois da doutrinação do intruso, para nos anunciar o fim de nossa pequena prova. Ele mesmo fora obrigado a ceder o lugar para que pudéssemos cumprir o nosso papel de doutrinador espiritual. A nossa censura velada lhe perguntando por que não nos havia prevenido do que ia produzir-se, tanto mais que ele nos havia deixado perder um tempo precioso, nos respondeu: já sois bem grandes para caminhar sozinhos. Tratava-se, em suma, de uma lição de perspicácia que se nos havia oferecido e que o nosso guia permitira. Desde então não nos esquecemos mais deste ponto essencial do Espiritismo. A caridade precede o conhecimento espiritual. Este só se opera pelo amor, que é a base de nossas pesquisas. 31. Os espíritos veem-nos fisicamente. As sessões de mesa demonstram facilmente aos investigadores que as entidades, que se manifestam nesta classe de fenômenos e das quais eles obtêm as provas de identidade, veem no mundo físico que habitamos. O que o prova são os movimentos coordenados da mesa na obscuridade, a facilidade e a precisão com as quais as inteligências de além-túmulo chegam a apontar o lugar de um certo objeto, retratos, flores, quadros, etc., em uma relação qualquer com o pensamento deles. Observa-se, todavia, muitas vezes, que as entidades percebem certas coisas e não outras, que estão ao seu alcance e que todos da exceção conhecem perfeitamente. É preciso concluir dessas verificações que a faculdade de percepção dos espíritos é limitada quando eles se manifestam em nosso plano.
Tudo se passa como se os espíritos estivessem mergulhados em um meio etérico muito sutil, que se torna cada vez mais denso e espesso quando eles se acham em contato com a Terra. Na realidade, parece que, quando se aproximam de nós, mergulham em fluidos mais grosseiros, à semelhança de um vaso lodoso no fundo de um poço, onde dorme uma água tranquila. Esses fluidos pesados são, de certo modo, a emanação psíquica de nosso mundo, sobre o qual o pensamento deles tem grande poder ideoplástico. Isto posto, compreender-se-á que o pensamento de um ser inteligente, dotado de grande força de vontade, possa manejar, de certa forma, esses fluidos semimateriais e lhes dar propriedades determinadas. Por outro lado, o de um outro ser inteligente, espírito ou assistente, pode destruir o que o primeiro quis concluir. Em tal momento, o choque dos dois pensamentos em desacordo provoca uma espécie de turbilhão, onde se misturam fluidos claros e fluidos semimateriais. A perturbação que resulta é facilmente compreensível. Dir-se-ia que um nevoeiro envolve o espírito de todas as partes, impedindo-o de ver e de agir. Segue-se daí que a alta qualidade moral e psicológica do meio psíquico, em que o espírito deve manifestar-se, influi, em grande parte, no bom êxito da experiência pelo fato de as entidades hostis e contrariantes não acharem, na seção, pessoas crédulas e pouco perspicazes que aceitem cegamente uma manobra desleal. O que acabo de dizer decorre, naturalmente, de observações experimentais. Submetemos algumas delas aos nossos leitores, prevenindo-os de que qualquer declaração do espírito não deve ser tomada em consideração antes que ele tenha dado, anteriormente, algumas indicações sérias que permitam identificá-lo. 32. Visão de objetos ocultos. Sessão de 21 de abril de 1943. Primeira experiência. Depois de diversas declarações tipológicas, ficamos convencidos de tratar com um antigo confrade e amigo cujo gênio brincalhão teve ocasião de manifestar por diversas vezes. Para ter uma satisfação, a senhora ele tenta uma experiência, e, afirmando à entidade que já estamos cansados de suas brincadeiras, reclama, de sua parte, uma prova de identidade que seja, ao mesmo tempo, um ensaio de percepção física. Diz ela, se sois realmente nosso amigo F, poderias dizer-nos o que nos destes de presente de casamento? Eu não me lembrava de tal circunstância e os outros assistentes a ignoravam completamente. Para não influenciar o resultado de sua tentativa, a senhora ele retira as mãos de cima da mesa. Esse responde então, um prato de cobre exato. P. Onde está ele colocado? R. No alto, exato. Tal prato é, na realidade, um adorno e está colocado na parte superior da chaminé de nosso quarto de dormir, que se acha no último andar de nossa habitação. P. Onde está colocado o segundo prato? R. Em cima da cama. A entidade responde a pergunta e com uma brincadeira. P. Falai sério e dizei-nos onde se acha ele colocado. R. Embaixo do guarda-louças. Com efeito, o segundo adorno foi jogado embaixo de um guarda-louça, colocado numa peça de coisas fora de uso, porque não nos agradava muito devido à sua representação, uma briga de cabaré, que está ali representada. 33. Percepção de gestos executados, na obscuridade, pelos assistentes. Mesma sessão. Segunda experiência. Feita a completa obscuridade, coloco o índice direito debaixo das narinas, e pergunto onde está ele. R. Mãos debaixo do guardanapo. Se compara a indicação do fato realizado, mãos debaixo das narinas, parece que houve, em um dado momento, a interferência de vários pensamentos ou que a brincadeira continuava. Terceira experiência. A senhora M levanta os braços, segura as duas cortinas do gabinete e pergunta o que faz.
R. Quereis usar o vosso? Não compreendemos imediatamente, ainda que a senhora me esfregasse o seu nariz contra uma manga do vestido, devido a uma leve coceira. Quarta experiência. A senhora ele mexe com a língua entre os lábios. Pergunta-se o que faz ela. R. Mexe boca, exato. Quinta experiência. A sessão termina com 3 pancadas batidas na mesa, de acordo com o que havíamos combinado com a entidade. Em tal ocasião, como não tivéssemos qualquer ideia da hora, pedimos-lhe que nola comunicasse com certeza. A mesa bate 10 pancadas para as horas, seguidas de 10 outras pancadas para os minutos. Acesa a luz, verificamos, pelo relógio, que eram 10 horas e 10 minutos exatamente. Observações. Trata-se de uma visão direta dos movimentos executados onde uma telepatia entre os assistentes e a entidade espiritual. No presente caso não se poderia dizer o certo, pois que uma pessoa, pelo menos, conhecia, antecipadamente, os gestos a serem executados. Já não sucedeu mesmo com a hora indicada no fim da sessão. Mas, dirão os críticos, podia acontecer que uma delas calculasse o tempo escoado e desse a hora de uma forma bastante exata. Devemos, na verdade, dizer que, conforme os resultados bons ou maus, a sessão nos parece curta ou longa e que nos seria bem difícil avaliar, exatamente, a duração das experiências. Invariavelmente é a entidade que faz terminar a experimentação, batendo as 3 pancadas tradicionais. Se pretendemos continuar, custe o que custar, só podemos verificar a paralisação mais completa das manifestações ou caímos na mais decepcionante confusão. Força-nos a dobrar a disciplina que nos é imposta. Temos ainda observado que uma causa de transtorno nesse gênero de experiências é o seu caráter sério e científico se adaptando mal com a mentalidade da maior parte dos operadores invisíveis. Alguns dentre eles não compreendem sempre o alcance útil dos fenômenos que produzem. Eles não buscam muitas vezes senão uma satisfação pessoal. Salientemos uma vez mais o caráter afetivo das relações que se estabelecem ordinariamente entre o mundo do além e o nosso. 34. Efeito da interferência dos pensamentos. O espírito comunicante não é íntimo. É um simples conhecimento de escola, que dá indicações pela mesa provando a sua identidade. Faz a descrição de si próprio, diz o seu nome, onde morava e anuncia que irá produzir alguns fenômenos de telecinésia, movimentos à distância, de flores e cortinas. A descrição feita pela mesa é completada pela clarividência da senhora M, que faz conhecer o número de anos decorridos depois de sua morte. Ela vê a entidade que move os lábios e quer reproduzir o seu nome. Ela ouve Char e acrescenta Totinoa. Este enigma é facilmente desvendado. O carvoeiro está habitualmente todo preto devido à sua profissão. O nome era bem, Charbonnier, carvoeiro. Ainda que a sessão esteja interessante, por outros motivos, passemos ao que nos preocupa. Primeira experiência. Como sempre, tudo se passa na obscuridade. No fim da sessão, sinto-me fatigado e faço um bocejo discreto que ninguém pôde ouvir, nem perceber, e pergunto à entidade. P. Que fiz eu? R. Sono. Digo que a resposta não me satisfaz. R. Bocejou, exato. Peço uma segunda experiência com o fim de me certificar de que não houve telepatia e que a personalidade mediúnica me viu fisicamente. R. Não. A mesa inclina-se sucessivamente diante dos 3 outros assistentes. Compreendo por isto que eles devem fazer igualmente um ensaio para se convencerem. Segunda experiência. A senhora M tira as mãos de cima da mesa e estica a língua. P. Vistes o que a senhora me fez? R. Sim, língua comprida. Terceira e quarta experiências. A senhora S puxa um lenço do seu avental e o coloca em sua mão direita. R.
Não posso dizer. A mesa indica em seguida Sr. L, filha da Sra. S, a qual fecha os olhos. R. Fecha os olhos. Quinta experiência. Pergunto se a Sra. S pode tentar nova experiência. R. Sim. A Sra. S toca o lóbulo de sua orelha esquerda com a mão direita. R. Rosto. Declaro que a resposta é muito imprecisa. R. Orelha esquerda. P. Porque não quis dar a resposta na primeira vez. R. Interferência lenço. Com insistência, a mesa vai e vem várias vezes da Sra. S para sua filha, Sra. L, e dita, pensamento, que vai ela fazer? Efetivamente, quando chegou a vez da Sra. S tentar a experiência, sua filha, a Sra. L, pensara, que vai ela fazer? A palavra interferência, ditada pela mesa, faz compreender que foi o pensamento da Sra. L que perturbou a comunicação tipológica. Sexta experiência. A Sra. L pergunta se ela pode operar na peça vizinha. Dessa maneira ficará certa de que nenhum movimento poderá ser surpreendido pelos outros experimentadores. R. Sim. A Sra. L afasta-se então um momento. Quando ela volta, a mesa dita, manto, mesa. Por causa da obscuridade, a Sra. L não sabia ao certo que ela havia apanhado. Ensaiou, no primeiro instante, apanhar uma almofada colocada num sofá. Não a encontrando, tinha apressadamente agarrado o primeiro objeto ao seu alcance. A senhora me pergunta se trata de seu manto. R. Sim. Depois da sessão, verifica-se que a Sra. L apanhar o manto da Sra. M e o depositar em cima da mesa. Pergunta então à entidade se poderíamos continuar as experiências com a sua colaboração. R. Graduar. E a sessão terminou. Observações. 1. A personalidade mediúnica resume o gesto feito, por uma palavra, possivelmente para não esgotar as forças disponíveis. 2. Ela interpreta às vezes o gesto em lugar de o descrever, depois o precisa, se pede um complemento de informação, sono por bocejar. 3. O pensamento de um assistente impede a realização da comunicação. Interferência. A personalidade mediúnica perceberá bem o gesto, pois o assinalou em seguida, lenço, sem que houvesse necessidade de recomeçar. Isso explica muito o insucesso nas comunicações. A entidade sabe perfeitamente o que ela quer dizer, porém não chega a transmitir o seu pensamento por causa do de um assistente. 4. A entidade não aceita as sugestões e dirige a experiência. Assim, ela não permite que eu mesmo renove os ensaios e designa, ao contrário, outras pessoas. Aponta a causa do fracasso e recomenda graduar as experiências futuras. 35. Visão direta sem ambiente mediúnico. Tem os espíritos sempre necessidade de fluidos mediúnicos para realizar a visão física de um objeto? O fenômeno narrado a seguir parece responder a esta pergunta, pois que a visão se deu antes da reunião mediúnica. Extrato da ata de 29 de abril de 1943. A entidade, de que não conhecemos senão o nome, deu indicações geográficas que ignorávamos naquele momento. Trata-se da pequena comuna de Altrage, situada no Hainaut. De acordo com a entidade, Altrage se achava nos arredores de Charleroi. Por informações tomadas pelo telefone logo depois dessa comunicação, soube que essa localidade está situada perto de Stegsline, de que ela depende. Volto para a sessão e digo à entidade comunicante que sua indicação é em parte inexata. A mesma se corrige imediatamente e dita: Monsenhor, essa cidade está igualmente nas paragens de Altrage e de Stegsline. Pergunto à entidade como pôde ela retificar a posição dessa comuna. R. Forma pensamento. Solicito alguns esclarecimentos sobre a maneira pela qual ela percebeu essa forma pensamento. R. Clarão.
Concluo então que a indicação lhe veio como uma inspiração de um modo todo involuntário, que a sua memória pessoal não se acha em causa. De onde vem esse clarão? O espírito confessa que não sabe, nem de um plano superior, nem de nós. Se eu cito estes detalhes é para mostrar o papel que desempenha o pensamento na maior parte dos fenômenos espíritas e assinalar que se poderia obter precisões interessantes por recursos numerosos. Depois desse ensaio que lança certa luz sobre a vida do além, quis certificar-me das possibilidades da entidade e lhe peço para me dizer o que eu havia feito durante a tarde. Dormir. Com efeito, verdade, pois dormira pouco depois da refeição do meio-dia. Insisto em ter outra indicação. Escrever, exato. Que escrevi. Uma carta, exato. Não é tudo. Vossa história. Aqui, a entidade faz claramente alusão ao relato de fatos que eu compilo para uma publicação. A mesa bate as 3 pancadas convencionais para terminar. Reclamo então a hora marcada. 10 pancadas são batidas pelo tipologia. Nem 1 minuto. Não. Consulto o relógio da peça vizinha. Eram precisamente 10 horas, sem 1 minuto a mais. Observações. Uma das indicações dadas pela entidade, ao traje, não pode ter sido fornecida pelo nosso subconsciente, pois que não a conhecíamos. Além disso, se houve uma percepção direta para o que me diz respeito, dormir, escrever carta e história, tal percepção se verificou sem o auxílio luminoso dos médiuns, a menos que se aceite que todos os seres sejam mais ou menos médiuns e que a Terra esteja cercada, de todos os lados, de uma casca psíquica ou astral, constituída pela emanação de todas as criaturas vivas que a habitam. E isso não é impossível. 36. Fracasso de alguns ensaios. Sessão de 19 de maio de 1943. A mesa anuncia como operador F, que já se distinguiu no gênero das manifestações telecinésicas, movimentos de objetos à distância. Como, todavia, não houve nenhum controle da identidade, não se pode dizer que se tratasse mesmo dela, tanto mais que os fenômenos, que se seguiram, não foram bem demonstrativos. Como sempre, os assistentes faziam a cadeia com as mãos, levando cada um deles braceletes e colares luminosos que impediam qualquer movimento insólito. Com tais condições de controle, as cortinas do gabinete mediúnico foram agitadas levemente, por diversas vezes e mesmo puxadas de seu suporte. Ensaio renovar a experiência do baralho que tínhamos feito com êxito, mas a entidade não estava com disposição para nos atender, tanto mais que a sessão chegava ao seu fim. Contudo, faço tirar 3 cartas de um baralho de 52 cartas pelos assistentes. Peço à entidade para nos dizer o valor e a cor das tiradas por um dos membros da assistência. Contrariamente ao que esperava, a mesa dita então que são as cartas que se achavam debaixo da mão esquerda do Sr. J e que serão objeto da experiência. No fim da sessão, um ensaio de visão direta e física é tentado. O resultado foi inteiramente nulo. Impreciso concluir daí que a entidade não via no mundo físico. Nada deve ser menos verdadeiro, pois que, para agitar as cortinas, a entidade deveria antes vê-las. De outra parte, o fato de as cartas terem as costas para cima obriga o espírito a perceber o valor e a cor delas através da matéria de um modo anormal. Certas entidades tiveram êxito nesse gênero de experiência, porém essa última sai do esquema que nos impusemos porque ele implica na penetração da matéria através da matéria. A moda dos raios-x é certo, entretanto, que todos os espíritos não chegam a perceber diretamente o que se passa em nosso plano. Todavia, uma categoria dentre eles, mais habituada talvez a se movimentar e agir no ambiente humano, se especialize nessa espécie de trabalho.
Na sessão de 12 de junho de 1944, um espírito familiar, falecido perto de 5 anos antes, se mostrava, ainda naquela data, em um estado algo deficiente. Ela recorda, pela tipologia, certos incidentes de sua vida, pede preces e declara estar no escuro. Essa pessoa, quando viva, não sabia orar e tivera uma vida fácil, sem preocupações materiais. Ocasionalmente eu lhe pergunto se vê a mesa da sessão. Sim. Saliento imediatamente a contradição que existe entre o fato de ver um objeto e de estar no escuro. A luz dos médiuns. Esta resposta indica que a exteriorização psíquica dos médiuns projeta certa claridade espiritual sobre os objetos que os cercam. É esta a condição que permite os espíritos familiares participarem, em certa medida, da vida terrena dos seus íntimos dotados de faculdades psíquicas e para os quais se sentem atraídos por pensamentos afetuosos. Conclusões. É bem patente que, do ponto de vista científico, é preciso aumentar o número das experiências no mesmo sentido, antes de se chegar a uma conclusão definitiva. Entretanto, possível admitir o bom fundamento de nossa hipótese, saber que certas entidades, aptas para esse trabalho, são capazes de ver diretamente em nosso mundo material. 37. Eliminação da hipótese telepática. Neste caso, a entidade é o nosso conhecido FP desde o começo da sessão. Havíamos resolvido tentar certa experiência a fim de eliminar a hipótese telepática. Assim sendo, munimos-nos de um baralho de 52 cartas, misturadas essas. Cada assistente tirar uma delas ao acaso e a colocara, sem a olhar, de frente para a mesa. Dessa maneira, ninguém pode ter conhecimento delas. Foi igualmente resolvido virar as cartas tiradas quando a obscuridade fosse feita, de forma a colocá-las em uma posição de visão normal. Isto feito, apagou-se a luz elétrica. Sem esperar, a mesa me designa dita: valete. Vou à peça vizinha e verifico, com a luz, que houve erro. Voltando à sala das sessões, aponto o erro ao operador invisível. E as experiências continuam. Carta da Sra. L. 3. Exato. Carta da Sra. M. 8. Exato. Carta da Sra. S. 8. Erro. Pergunto se as experiências estão difíceis. Não. P. Vedes bem as cartas? Sim. Foi, pois, na transmissão que o erro se produziu. A Sra. S. retira uma nova carta do baralho e sem hesitação a mesa dita: 2. Exato. Nova experiência da Sra. L, que retira ainda uma carta do baralho. 1. Exato. As. Peço ainda à entidade para nos dizer a qual naipe pertence cada carta aí, apontando os assistentes. A mesa dita: vermelho para 3 experimentadores e preto para um experimentador. Na realidade, haviam efetivamente 3 cartas vermelhas para um carta preta, mas era eu quem tinha uma das cartas vermelhas em vez de outro assistente. Reclamo um esclarecimento a respeito das causas que motivaram os 2 fracassos. Muitas mudanças. Pouca alegria. Vibrações não muito grandes. P. Podeis dizer-nos que horas são? 9h20. Erro. Eram 9h05. Observações. É de notar que se empregou um baralho de 52 cartas de jogar, dividido em 4 grupos de 13 cartas do mesmo naipe. Para cada experiência, há então 12 chances de se enganar contra apenas a de um êxito. Como houve 6 provas, o operador poderia cometer 72 vezes o erro contra 6 êxitos. Ora, a experiência apontou 2 erros apenas contra 6 êxitos. Segundo a linguagem matemática, o número de erros possíveis é proporcional ao número de fracassos, como 72 está para 2 ou 36 está para 1.
Esta proporção é ainda acrescida pelo fato de que ela não considera que a entidade estava, ademais, obrigada a designar exatamente o detentor de cada carta. Contra a prova empírica. A fim de verificar de visu o que se passaria em cada caso semelhante, se eu adivinhasse as cartas tiradas ao acaso, tomo, sem olhar, 6 cartas do mesmo baralho de 52 cartas e as coloco com a face voltada contra a mesa. Adivinho, sucessivamente, o valor e a cor de cada uma delas, segundo a ordem estabelecida. Recomeço 4 vezes os meus ensaios, anotando o que achei. As cartas, que coloquei voltadas contra a mesa, são então viradas e obtenho os seguintes resultados. Valores. Primeira tentativa, 0 êxito 6 fracassos. Segunda tentativa, 0 êxito 6 fracassos. Terceira tentativa, 0 êxito 6 fracassos. Quarta tentativa, 1 êxito 5 fracassos. Cores. Primeira tentativa, 3 êxitos 3 fracassos. Segunda tentativa, 4 êxitos 2 fracassos. Terceira tentativa, 3 êxitos 3 fracassos. Quarta tentativa, 3 êxitos 3 fracassos. Na determinação do valor das cartas apenas, a média dos êxitos ultrapassa pouco mais de 0. Detemo-nos nesta verificação tranquilizadora para estabelecer que as experiências da mesa tiveram êxito, pois nenhuma transmissão telepática era possível entre nós e o operador invisível. Vejamos a seguir as causas dos fracassos revelados pela entidade e examinemos o valor delas. Há muitas mudanças. No começo da sessão, eu ia efetivamente da mesa à peça vizinha para verificar, com a luz, o resultado de cada ensaio. De outra parte, eu andava entre o grupo de experimentadores e o gramofone para trocar o disco. Se as experiências tinham um fim físico, uma vibração física não poderia influenciar o resultado delas. A entidade, com toda lógica, parecia ter razão, tanto mais que isso me tornava nervoso. Pouca alegria. É fato que essa experiência, ainda que interessante em certos pontos de vista, não provocava nenhum entusiasmo. Ora, aqueles que experimentaram um pouco no domínio psíquico sabem que o bom humor, a própria alegria, facilitam grandemente a emissão de fluidos mediúnicos, contribuem para a harmonia psíquica e influenciam favoravelmente a realização do fenômeno. Vibrações não muito grandes. O comprimento das ondas vibratórias de cada psiquismo particular determina a agitação ou a calma, a perturbação ou a limpeza da atmosfera psíquica da sessão. Quanto maior for ela, menos numerosas são as vibrações, mais a atmosfera psíquica é calma e propícia à ação das entidades sobre o meio ambiente. Essas vibrações são antes as consequências do estado dos nossos pensamentos. Sessão de 29 de abril de 1943. Pergunto à entidade PD, que se manifesta já há algum tempo com sucesso, se a experiência reclamada pelo Sr. D pode realizar-se hoje. R. Sim. P. Está a par da conversa que tivemos? R. Sim. Sim. Como o Sr. D ficou completamente cego, é natural que lhe sejam precisos fenômenos surpreendentes e pessoais para o convencer da realidade das manifestações. Pondo em execução o seu projeto, ele sai então do quarto escuro, onde estávamos, retorna instantes após, instala-se à mesa e diz: Pronto, Sr. PD. Já acabei. Quereis ter a amabilidade de me dizer o que acabo de fazer? R. Mostrar a porta a Maria. Pergunto ao Sr. D qual gesto ou ato ele fez e este me responde: tirei o meu molho de chaves do bolso esquerdo de minha calça e o coloquei no direito. Fica assim embaraçado, porque, à primeira vista, não existe correlação alguma entre o que diz a entidade e os fatos. Todavia, o Sr. D se explica e diz: eis exatamente o que se passou.
tirei do bolso esquerdo de minha calça chaves ligadas a um anel que enfiei no meu índice, com o antebraço estendido para frente. Depois dessa explicação, o sentido das palavras tornou-se claro e compreensível. Com efeito, o patamar onde parar o Sr. D é aquele em que se acha o quarto de Maria de Ora. O Sr. D, tendo-se voltado para a esquerda, fazia face à porta do quarto dela, e, levantando o antebraço, apontava à porta, sem o saber. Observação: o Sr. D, estando cego, não podia conhecer exatamente o sentido de seu gesto. Ora, a entidade não revelou o que o Sr. D pensara realizar, mas apenas deu uma interpretação de seu movimento: mostrar a porta do quarto de Maria com o índice estendido, no qual pendia o porta-chaves. Não se poderia melhor resumir, em algumas palavras, o que se passara. Pode-se ainda afirmar, sem o temor de ser desmentido, que a comunicação não foi o resultado de um efeito telepático e que a visão da entidade tem bem um caráter físico. Como se verificou ela? Eis uma outra questão que o pesquisador poderá elucidar. Se somos levados a resolver um dos problemas que se apresentam diante do investigador, é unicamente para mostrar ao leitor o partido que se pode tirar de um simples fenômeno de mesa bem controlado. Se ele quiser chegar a um resultado tangível, é necessário que lave atas precisas de todas as reuniões experimentais que dirija, que aí registrem as suas observações, e é somente quando tiver uma documentação suficiente que poderá produzir um trabalho pessoal frutuoso. 38. Um espírito pode ler no pensamento dos vivos. Considerando as numerosas provas de clarividência da mesa, ou seja, dos espíritos que se manifestam por meio delas, poder-se-ia crer que as manifestações intelectuais são reflexos dos pensamentos conscientes ou inconscientes dos experimentadores. Seria admitir, por dedução, que as entidades, que produzem os fenômenos materiais, são capazes de ler livremente na alma de todos os assistentes, como em um livro aberto. A experiência, que relatamos a seguir, prova o contrário. Extrato da sessão de 13 de fevereiro de 1944. Os experimentadores têm as mãos postas sobre a mesa. Entre eles se acham as senhoras Amidek, cujas faculdades mediúnicas são bem poderosas em razão de uma exteriorização psíquica bem desenvolvida. Uma entidade conhecida, Pedek, o falecido marido da senhora Dek, se manifesta por movimentos diversos da mesa. O Sr. Duble pede autorização para tentar uma experiência com a sua colaboração, no que foi atendido. As respostas foram dadas por meio de batidas. Tudo se passa na obscuridade, porém os assistentes levam, nos antebraços, faixas luminosas. Um indicador ordinal feminino experiência. O Sr. Dub pergunta à entidade onde ele toca a Sra. Dek. R. Mão, exato. P. E agora? R. Cabeça, exato. Segunda experiência. Depois deste êxito, o Sr. J passa uma lata de fumo ao Sr. L, que a coloca a 1 metro da mesa, sem conhecimento dos outros assistentes. O Sr. L pede para dizer o que ele pôs em um bolso. R. Chaves, exato, como a entidade já houvesse dito, em outras sessões, que não chegava a ver o interior de um objeto, caixa, saco, etc. O Sr. L coloca a lata de fumo bem à vista, em cima de um joelho. P. No momento, o que vedes? R. Lâmpada, inexato. Diante deste fracasso, o Sr. L apanha novamente a lata e, com ruído, a põe sobre a mesa, fazendo a mesma pergunta. R. Lápis, inexato. Apesar dos fracassos, a entidade diz que viu muito bem. Reconhecemos que é verdade que estes diferentes objetos, chaves, lâmpada, lápis, haviam sido manipulados pelo Sr. J antes da sessão, porém vistos e sabidos por todos os presentes.
Terceira experiência. A senhora M, clarividente, me passa um broche que eu mantenho na mão esquerda aberta. Faço a pergunta adequada. R. Anel. Inexato. A senhora M apanha então o broche e o coloca na mesa, debaixo de uma sua mão. R. Imediata. Broche. Exato. O senhor Dub passa um isqueiro ao senhor J e a mesma entidade é solicitada a dizer. R. Cigarro. Inexato. O senhor Dub apanha o isqueiro. Nova experiência. R. Caixa. Imprecisa, se não inexata. O objeto é então posto sobre a mesa e a senhora Dick, clarividente, coloca um dedo em cima. R. Isqueiro. Exato. Fim das experiências. Observações. 1. Com as senhoras M e Dick, ambas médiuns clarividentes de exteriorização psíquica, a experiência teve bom êxito. 2. Quando o objeto foi segurado por um médium menos desenvolvido, a experiência não deu resultado. 3. A mão do Sr. Dub, pousada sobre a mesa ou cabeça do médium Dick, se acha na exteriorização psíquica do médium. Mesma situação quando o objeto, broche ou isqueiro, é tocado pelo dedo do médium. 4. Quando dos 3 meio fracassos, chaves, lâmpadas e lápis, a entidade alega que viu bem. O que é exato é que esses diferentes objetos foram manipulados pelo Sr. J, bem como vistos e sabidos por toda a assistência, da qual 2 pessoas eram médiuns clarividentes. É então possível que a entidade tenha visto efetivamente uma sucessão de fatos verdadeiros através da mente de certos médiuns, ainda que não correspondessem no momento presente. Que concluir. A honorabilidade dos 2 médiuns de exteriorização não pode ser posta em dúvida, porque buscam conosco desvendar os poderes reais do espírito e as suas faculdades foram mostradas sinceras em uma multidão de experiências em que eles estavam diretamente em causa quando trabalhavam no desconhecido. De outra parte, a entidade provara, em sessões precedentes, sua identidade pela recordação de fatos pessoais, por traços típicos de caráter, por uma independência de vontade que lhe é própria, quer no terreno psíquico, quer no terreno intelectual. Admitida a realidade do espírito, o que importava para nós, aqui, era determinar a faculdade intelectual da entidade em suas relações com o mundo terreno. A experiência da Cidia parece suficientemente demonstrativa para estabelecer que essa espécie de entidades não sabia o que decorre de um estado de relação entre o espírito e as individualidades terrestres pelo contato de objetos, que lhe tenham pertencido, de lugares em que vivera, de pessoas de sua família, emitindo irradiações ou fluidos simpáticos, de médiums de exteriorização psíquica, cujo psiquismo é para ele um vaso de cristal em que colhe os elementos de sua clarividência. Resulta daí que os conhecimentos da entidade, adquiridos por meio de todos esses elementos, são extensos, porém fortemente limitados. Sua percepção é, além disso, influenciada pelas reações dos médiuns e das pessoas de seu meio familiar, em virtude de seu poder telepático com ele. Concebe-se logo daí, com toda lógica, que não se pode admitir, de olhos fechados, tudo o que nos dizem as entidades que se manifestam por meios materiais. E, por via de consequência, em nossas relações com elas, devemos conservar integral o nosso livre-arbítrio. As manifestações são, entretanto, interessantes a mais de um título porque elas nos fornecem, facilmente, bem numerosas indicações estabelecendo a realidade do mundo transcendental onde seremos chamados a viver um dia. Na direção de uma sessão de mesa, é preciso que o chefe do grupo guarde uma certa independência a respeito das revelações das entidades que se manifestam. De outra parte, importa igualmente não se servir da mesa como meio de adivinhação. Se os espíritos veem o que se passa de trás da cabeça de certas pessoas,
Não quer dizer que saibam tudo e eles podem se enganar e nos enganar sem o querer. 39. O mundo do alto e nosso, mentira e verdade. O que se passa nas esferas inferiores do além, isto é, nas próximas de nossa humanidade, e mais ou menos o que acontece